1492. Define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos, de dívida e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da competência e das atribuições. Artigo 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Artigo 2º. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Artigo 3º. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Capítulo 2 da Ordem dos Serviços. Artigo 4º. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Artigo 5º. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Capítulo 3 da distribuição. Artigo 7º. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação desta lei. Artigo 8º. Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações e protestos das duplicatas mercantis e de prestação de serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo do tabelionato a mera instrumentalização das mesmas. Parágrafo 2º. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob a forma escritural
nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados de que trata a Lei 12.810, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Capítulo 4 da apresentação e protocolização. Artigo 9. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Artigo 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Parágrafo 1º. Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. Parágrafo 3º. Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei 857, de 11 de setembro de 69, e legislação complementar superveniente. Artigo 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão, vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. Capítulo 5 do prazo. Artigo 12. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Parágrafo 1º. Na contagem do prazo a que se refere o caput, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal. Artigo 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente.